Olá, sejam todos bem-vindos à reunião virtual Práticas e Cerimônias da Seita-Inoue. É sempre um prazer estar com vocês aqui estudando e hoje, em especial, a gente dá as boas-vindas às pessoas que estão vindo pela primeira vez, estão conhecendo a Seita-Inoue também. E hoje nós trataremos de um assunto que é bastante relevante dentro da Seita-Inoue, que é a oração perpétua. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o preletor Eduardo Nunes da Silva. Ele é autor do livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, e vai ser um prazer, durante os próximos minutos, bater um papo com ele. Seja bem-vindo, preletor. Muito obrigado, é uma grande alegria poder estar aqui e contribuir de alguma forma, esclarecendo sobre esse assunto tão relevante que é a oração perpétua. Muito obrigado. Que bom. E para a gente começar já com o assunto, entrando diretamente, o que é a oração perpétua e qual é a forma correta, qual é o nome correto dessa oração? Poderia nos explicar um pouquinho mais? Muitas pessoas se referem simplesmente como oração perpétua, o que não está equivocado, porque é o caráter desta oração. Então, as pessoas que se inscrevem receberão essa oração em caráter perpétuo, é um compromisso da Seita-Inoue do Brasil, mas o nome oficial é Apóstolo da Missão Sagrada Espiritual. É dessa forma que que é o nome oficial que devemos nos referir, que é a oração perpétua, não há nenhum equívoco também, né? Mas o nome oficial mesmo é oração perpétua. Essa oração perpétua, algumas pessoas encaram como sendo um pedido de oração, não deixa de ser, mas ela tem um significado muito mais profundo. Até aqui no meu livro, no capítulo dedicado à oração perpétua, justamente eu procuro esclarecer esse aspecto. No livro Alegria de Orar pelos Antepassados, o preletor Camino Kusumoto explica que ser consagrado no Santuário Roso, porque existe o Santuário Roso lá no Japão também, significa participar no mundo espiritual do movimento da iluminação da humanidade sob a proteção de Deus e é diferente de ser consagrado em templos ou mausoléus. Então, ser consagrado num templo, num mausoléu, é bom, o espírito é consagrado ali para que receba a oração, mas aqui a gente vai ver um pouquinho mais adiante que ele tem um caráter muito mais profundo. Acredito que essa afirmação que o preletor Kusumoto do preletor Kusumoto se aplica ainda mais ao santo da missão sagrada espiritual e ao apóstolo da missão sagrada espiritual, pois, embora recebam orações no santuário, não se trata propriamente de pedido de oração para as almas, mas são inscritos como colaboradores do movimento de iluminação da Seita-Inoue. Isto é, escreve-se uma alma como santo da missão sagrada espiritual ou apóstolo da missão sagrada espiritual. Escrever é um ato de pura devoção, então é um ato devocional. E aí, veja que eu falo do apóstolo da missão sagrada e do santo da missão sagrada. Então são categorias diferentes. O santo da missão sagrada, porque a pessoa escreve e vai fazendo contribuição mês a mês, mas o apóstolo da missão sagrada, ele tem aquele caráter de uma contribuição perpétua. Por isso, até é um pouco mais significativo, não é nenhuma exorbitância, mas para pessoas de classe média é um valor um pouco significativo. A pessoa faz essa contribuição simbolizando uma contribuição que será feita em caráter perpétuo. Então é feita essa contribuição simbolizando que mesmo quando os descendentes não estiverem mais aqui, que ela tem esse ato devocional. Então em termos práticos, não há como continuar fazendo essa contribuição eternamente, porque nós somos passageiros aqui. Mas existe esse sentido de devoção para que essas almas sejam consagradas como colaboradores do movimento. E, em contrapartida, recebem a oração perpetuamente pelos oficiantes da academia, os oficiantes do santuário, realizam 5 cerimônias por dia. Se nós levarmos em conta cerimônias que não têm a leitura de Sutra Sagrada, são mais de 5 cerimônias, porque tem a cerimônia de consagração de oferendas, recolhimento de oferendas, tudo, mas com a leitura da Sutra Sagrada, são 5 cerimônias por dia, são ofícios realizados em caráter perpétuo. Enquanto existir a Seita-Inoue, enquanto existir o santuário, essas orações serão realizadas para o crescimento e iluminação destas almas. Correto. Então, pelo que eu entendi, a oração perpétua,
ela não é em si apenas um pedido de oração, mas é o compromisso daquela pessoa em continuar contribuindo, ainda que no mundo espiritual, com o movimento da Seitianoye. Exato, exato. Até algumas pessoas podem perguntar, né? Puxa, mas o meu antepassado, a gente consagra uma pessoa, ele não conheceu a Seitianoye. E aí a gente vai obrigá-lo a trabalhar pelo movimento da Seitianoye. O espírito tem um livre arbítrio, então nós oferecemos a este espírito esta possibilidade de trabalhar pelo movimento da Seitianoye, e ele recebendo as palavras da verdade, é o que o mestre Masaharu Taniguchi nos diz: aquele que compreendeu a verdade, surge do seu interior o desejo, o ímpeto de se dedicar à propagação desta verdade. Então esse espírito receberá esta primazia de receber a oração, compreendendo a verdade, terá esta possibilidade de se dedicar ao movimento. E assim, o livre-arbítrio do espírito é respeitado. Mas no caso, sobretudo, das pessoas que efetivamente se dedicaram à Seitianoye, que têm esse amor em vida, nesse plano, dedicarem ao movimento da Seitianoye, eles podem assumir esse compromisso, ou seu descendente, em nome dessa pessoa, assumir esse compromisso que ele vá se dedicar ao movimento da Seitianoye. Mas, como eu disse há pouco, né, existe essa contrapartida. Esse espírito, no processo de despertar, ele pode simplesmente comparecer para receber as orações. À medida que vai aflorando do interior dele o ímpeto de retribuir, porque tudo isso é retribuição. A gente falava de fazer uma contribuição à Seitianoye. Por que a gente faz contribuição à Seitianoye? Você também, você faz todo mês, você contribui com a missão sagrada. É retribuição. Um dia você leu uma revista, não sei qual é o seu histórico de chegar a Seitianoye, ou alguém convidou para uma atividade, ou leu uma revista, e você sentiu que aquilo agregou muito à sua alma, percebeu que te fez renascer, e aí você quer contribuir, quer retribuir, e a forma de retribuir é transmitindo às outras pessoas, por isso você contribui. Então as pessoas que já conhecem o ensinamento da Seitianoye têm essa ideia de contribuir perpetuamente. Então esse é o sentido da inscrição do apóstolo da missão sagrada. Que interessante, né? Principalmente esse conceito de retribuição, de você devolver aquilo que você recebeu, de você compartilhar aquilo que você recebeu. E, na verdade, quando a gente faz essa retribuição, a gente possibilita que outras pessoas conheçam também esse ensinamento da Seitianoye. É interessante saber que tem várias cerimônias, né? Então, são 5 cerimônias por dia, inclusive são feitas oferendas aos antepassados com a leitura da Sutra Sagrada em diversos momentos do dia. Isso mesmo, né? Isso, até esse ponto de oferendas é interessante, porque algumas pessoas até ficam meio intrigadas, né? Porque até existe uma interpretação equivocada por parte de alguns brasileiros, né? E diz, o japonês, quando falece uma pessoa, que eles fazem festa. Na verdade, o sentimento é igual, a gente tem aquela separação das pessoas, do ente querido, mas aquela ideia, como os amigos, os familiares, às vezes vêm de longe, isso já vem da época medieval, que tudo era longe, né? As pessoas vinham a pé, então oferecer alguma coisa para as pessoas se alimentarem, e aí permanece esse hábito, também quando se faz uma cerimônia de um ano, depois de um período de falecimento, então as pessoas vêm e se oferece a recepção, mas também existe, talvez, essa interpretação de que está fazendo uma festa, porque se colocam oferendas de alimentos no altar também, né? Porque aí existe a ideia, o conhecimento, de que o espírito, os espíritos que ainda têm um certo apego a esse plano, é claro, a gente viveu aqui 60, 80, 90 anos, a gente adquire uma série de hábitos. Todo mundo já passou por essa experiência. Puxa, eu estava tão entretido que perdi a fome, ou por alegria ou por tristeza. Então isso é uma coisa da mente. E o espírito viveu aqui décadas, chega no mundo espiritual e levou na mente a ideia de fome, de alimentar-se. E quando se oferece, a ideia do familiar de oferecer, ou da entidade religiosa, ela é captada por espírito, ele pode se tranquilizar e a partir daí ele receber as orações. Mas, sobretudo, a oferenda das palavras da verdade, para que ele compreenda que ele não tem mais esse corpo carnal, que ele já não, é um ser de uma outra dimensão e sobretudo, isso é uma coisa relativa, estar numa dimensão em outra, mas, sobretudo, entender
esse sentido de filiação divina, que nós somos, conforme é dito no Evangelho de João, até Jesus fala isso citando um salmo, ele diz, vós sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Então, como filhos do Altíssimo, nós alcançamos a liberdade. Então, é isso que também Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, é isso que nós estamos oferecendo, esta liberdade para o Espírito. Que interessante, né? E você citou agora há pouco que existe também o Santuário Rosô lá no Japão e aqui no Brasil. Como é que surgiu a oração? Já que a oração é feita no Santuário Rosô, eu acredito, né? Como é que surgiu a oração perpétua? Essa ideia da oração perpétua, ela vem da cultura japonesa, sobretudo da cultura budista, de fazer oração perpetuamente, mas assim, isso a família então, dava uma contribuição ao templo e havia o bonzo, o monge responsável, e aquele monge assumia aquele compromisso, ele recebia aquela retribuição, aquela oferenda que a família dava, e dedicava orações continuamente àquelas almas que haviam feito aquela contribuição. Só que isso ficava limitado à possibilidade desse monge. Por exemplo, se esse monge saía para fazer uma peregrinação, então aqueles dias ficava descoberto. E quando esse monge chegava a uma determinada idade, talvez não pudesse mais fazer as suas práticas, ou viesse a falecer, aí dependia, primeiro, de uma comunicação, e segundo, de uma boa vontade do monge sucessor, de assumir aquele compromisso e dar continuidade. Então era duvidoso se isso continuaria, nem sei se talvez no Japão existem pesquisas para isso, se existe casos que foi passando de geração em geração, ou de sucessor em sucessor dentro de um templo, mas era uma coisa duvidosa. E aí a Seichonoye instituiu esta prática como uma prática da instituição, da organização Seichonoye. Então é um compromisso da Seichonoye, inicialmente lá no Santuário Rosô do Japão, então foi feita esta modalidade de oração perpétua para o apóstolo da missão sagrada espiritual. E o preletor Yoshio Mukai, então sabendo disso, e teve a intenção de também aqui no Brasil que a gente pudesse oferecer isso para os adeptos brasileiros. Então passou eu não sei exatamente qual é o processo, mas certamente passou pelo SEDOC, que é o Conselho Doutrinário Organizacional Central, a diretoria central da administração na época, e foi formalizado um pedido para a sede internacional, para que aqui no Brasil também pudéssemos oferecer esta modalidade para os adeptos. E aí, com muito boa vontade, a sede internacional acatou esse pedido, mas não atendeu de pronto. Então, acatou como para analisar. E a seriedade com que isso é tratado, lá no Japão, pela sede internacional, aqui no Brasil, eles mandaram um representante aqui para o Brasil para, primeiro, ver se as instalações destinadas a esta oração perpétua se eram compatíveis com a atividade. Então, veio um especialista e analisou todos os aspectos, inclusive passou por algumas reformas na época. Depois disso já houve outras reformas por outros motivos, mas foram feitas algumas adaptações. E, sobretudo, esse representante era muito enfático e perguntava para o preletor Yoshio Mukai, que na época era superintendente das atividades dos preletores, e perguntava várias vezes: Mukai, você sabe o que é caráter perpétuo? Vocês têm condição de honrar isso? Vocês sabem o significado espiritual disso? Então ele inquiriu várias vezes, e as respostas não eram simplesmente um sim, não, mas então demonstrar a estrutura, seriedade e uma série de coisas, até que finalmente foi concedido. E a primeira inscrição, tem um fato bastante interessante aí no meio, que a primeira inscrição feita, já que ele que teve aquela ideia, uma ideia inspirada, a gente diz, teve a ideia, recebeu a ideia do alto, mas vamos dizer, quem teve essa ideia ou essa iniciativa de movimentar a nossa organização para pedir para a sede internacional foi o próprio preletor Yoshio Mukai, e ele inscreveu o pai dele, o preletor Shokichi Mukai.
Então, acho que é esse o nome. Tá aqui no livro, então fica aí a dúvida, confiram depois, que aqui está relatado esse episódio. Mas ele então inscreveu o nome e foi autorizado. Então estava autorizado, já estava lá na fila, inscrição número 1, e aí já foram entrando outras inscrições, o pessoal aqui da sede central mesmo sabendo, então começaram a entrar outras inscrições. E, muito bem, um dia, a mãe do preletor Yoshio Mukai chega para ele e fala: Yoshio, eu sonhei com seu pai essa noite. O que aconteceu? Ele tava de terno, gravata, e ele disse que estavam chamando ele para uma festa que ia ter lá no santuário, ia ter em Ibiúna. E aí o preletor Mukai falou: bom, vai ver que, disse que o sonho foi muito real, vai ver que o papai estava com saudade de vir visitar a academia aqui na Terra, e então aí ele veio. Mas aí ele lembrou que tinha sido marcada a data para consagrar as almas que já estavam inscritas. E aí ele pensou: puxa, acho que já passou a data. E aí ele foi perguntar para o responsável dos ofícios religiosos aqui na época se já tinha sido feito. Ele disse sim, e tinha sido feito exatamente no dia posterior a esse sonho. Quer dizer, ela teve o sonho e aí a alma foi consagrada. Então, lá no mundo espiritual, eles percebem os movimentos aqui da Terra com uma certa antecedência. Então, na noite, ele apareceu no sonho dizendo: olha, estão me chamando, vai ter uma festa lá em Ibiúna. E eu acho que isso não é simplesmente um sonho, quer dizer, então eu não quero forçar nenhuma interpretação, os nossos espectadores são pessoas inteligentes, mas eu acho muito interessante essa coincidência de datas, né? Eu acho que é mais do que uma coincidência. É muito interessante, sim, e na verdade isso reforça a convicção da gente, né? A compreensão da oração perpétua. Aliás, o livro tem vários relatos, eu estive lendo também, existe ali vários relatos interessantes que a gente pode conferir. E eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá. Você tocou sobre o apóstolo da missão sagrada espiritual e o santo da missão sagrada espiritual. Qual que é a diferença desses dois? Muitas pessoas, até uma excelente pergunta, porque até respondendo algumas pessoas, que é uma pergunta que aparece bastante, até no meu primeiro livro, Questões para Refletir, eu já abordo essa questão, que as pessoas vêm e dizem: olha, eu fiz a oração perpétua, o pedido de oração perpétua, eu preciso continuar contribuindo com o santo da missão sagrada espiritual? Então, a rigor, a alma consagrada como santo da missão sagrada, ou apóstolo da missão sagrada espiritual, eles recebem as mesmas orações. Então o oficiante vai fazer a oração dedicando às almas que estão consagradas, inclusive as almas consagradas com registro. São registros provisórios. Provisórios é por um ano, depois eles são substituídos, no mínimo um ano, são substituídos por registros novos. Eles recebem as mesmas orações. Não existe uma oração diferente, são as mesmas cerimônias. Mas, como a gente falava no início da nossa conversa, é um ato devocional, é um ato apostolar. Então, para mim, não faz muito sentido, né, eu parar de contribuir mês a mês se eu fiz um voto de contribuir perpetuamente. Então, é assim: olha, eu estou fazendo essa contribuição perpétua porque quando eu não estiver aqui, então simboliza que eu quero continuar contribuindo mesmo não estando aqui, no nome do meu pai, no nome da minha mãe, do meu avô, no meu próprio nome. Então, a pessoa pode fazer essa inscrição também, ela pode fazer esse voto, mas enquanto eu estou aqui, então eu vou contribuindo mês a mês, aquele sentido: olha, mais uma vez eu estou fazendo esta retribuição a Deus. Não existe nenhuma obrigatoriedade, não existe isso, é doação espontânea, mas são coisas complementares. E aí tem o aspecto assim, mais de cerimonial, que temos até aqui esta sutra sagrada. É uma sutra sagrada em formato talismã, e na sobrecapa que são escritos os nomes. Esse mais rosadinho é para crianças que sofreram aborto espontâneo ou provocado, e esse outro dourado que é para as almas individuais. E aí a diferença em termos práticos, assim, como eu disse, a oração é a mesma, mas o nome da pessoa que é inscrita como apóstolo da missão sagrada não é simplesmente num registro espiritual, mas
na Sutra Sagrada. Então, o nome fica escrito junto à Sutra Sagrada, perpetuamente junto à Sutra Sagrada. Então, a Sutra Sagrada é uma espécie de tabuleta memorial, não é um simples registro, mas é uma tabuleta memorial em que o nome fica perpetuamente registrado. Então, nós temos esta Sutra Sagrada, feita especialmente, fica guardada numa caixa de acrílico, numeradinho, né, separadinho lá no espaço destinado a essas das sutras sagradas. Então existe esse aspecto mais de formalidade, que é justamente essa tabuleta memorial que é a sutra sagrada. Então, basicamente, essas são as diferenças. Eu diria até que não são propriamente diferenças, mas são funções complementares, vamos dizer assim. Que interessante, né? Então, isso quer dizer que quando eu faço oração perpétua para mim ou para algum antepassado meu, o nome é inscrito na Sutra Sagrada, que recebe as orações lá no Santuário Rosu, né? E essa era a minha próxima pergunta. Onde e como são feitas as orações para os apóstolos da missão sagrada espiritual? Então, aí nós vamos ter as almas que já foram consagradas no santuário, elas são evocadas, a alma é evocada, e é feita a vinculação dessa alma a esta sutra sagrada, esta tabuleta memorial. Então é um processo religioso em que uma vibração, o espírito não fica preso, ele não fica morando no santuário, ele não fica morando no registro, ou na sutra sagrada, ou na tabuleta memorial. Mas uma vibração desse espírito fica alojada nesta sutra sagrada, nessa sobrecapa da sutra sagrada, que funciona como um elo de ligação imediata, de comunicação imediata. Então, imediatamente, sempre que é feita a oração, esse espírito recebe essas palavras através deste vínculo. Inclusive, como esse é um mundo fenomênico, essa vibração ela vai diminuindo com o tempo. Então, depois de um ano, a cada ano é feita uma cerimônia em que cada um desses nomes é lido novamente para renovar essa vinculação essa tabuleta memorial. Então essas almas são pessoas falecidas que são evocadas e são registradas. Já as pessoas que fizeram inscrição ainda em vida recebem oração, naturalmente a alma não é evocada, mas elas recebem oração de prosperidade, de felicidade, de saúde, não no santuário, porque estas tabuletas memoriais, a Sutra Sagrada como tabuleta memorial, fica consagrada no sacrário principal do santuário. E na frente do santuário existe um espaço relativamente novo, que é o templo de oração do santuário. E ali recebem orações todos os inscritos da missão sagrada. Pessoas que, fora da missão sagrada espiritual, é apóstolo, santo da missão sagrada espiritual e apóstolo da missão sagrada espiritual. Então nós, as pessoas que estão ouvindo, que são contribuintes, recebemos oração nesse espaço, e também as pessoas que fizeram a inscrição em vida estão ali, já a sutra sagrada, preenchida pela própria pessoa, que está ali no aguardo para ser consagrada. Então quer dizer que eu, vivo, posso fazer a minha inscrição na oração perpétua? Perfeitamente. Até tem uma colega nossa que ela não explicou, né? E ela fez do genro. E aí o genro recebeu aquilo e levou um susto, né? Bom se for fazer para alguém, mas é uma bela homenagem. Então explica como é que funciona. Então quando chegar o momento da gente se transferir ao mundo espiritual, a gente deve deixar uma pessoa encarregada e para que esta pessoa, quando a gente passar para o lado de lá, a pessoa pega um telefonema, ela vai avisar o departamento, faça um telefonema, pega o telefone, faz o telefonema avisando o departamento de ofícios religiosos da sede central, e ali tem o nome direitinho, tudo numerado, conforme eu disse. Ele vai retirar aquilo do templo de orações e será trasladado para o santuário, será consagrado no santuário, a alma será evocada e vinculada. Então as pessoas podem fazer oração ainda em vida. Até um dia eu achei muito interessante que estava um avô com o neto, e ele dizia assim: olha, eu contribuo todo mês com a missão sagrada para esse meu neto, mas só eu que sou adepto. A família, meus filhos não seguem a Seichonoye, então eu já fiz a oração perpétua para o neto. Eu pequenininho menino, eu já fiz a oração, a inscrição na oração perpétua para o meu neto, porque se um dia acontecer de eu falecer, eu achei muito engraçado, né? Se um dia acontecer de eu falecer, já está garantido
Aí eu pensei aqui comigo mesmo, eu falei, acho que ele quer dizer quando, né? Porque uma certeza que nós temos é que essa vida é passageira. Ou, realmente, ele compreendeu tão profundamente que a morte não existe, que está achando que isso se aplica ao corpo carnal. Bom, brincadeiras à parte, né, ele já deixou para o neto. Então, a gente pode fazer, tem uma senhora, inclusive, ela fez a inscrição porque ela não tem família. E aí ela é de origem judaica e ela fez no contrato dela com o cemitério israelita, então ela já deixou tudo pronto, o tipo de funeral, já pagou tudo. E ela, no contrato dela está escrito que eles têm que assim que chegar a notificação de que ela faleceu, eles devem telefonar para a Seitonoia do Brasil informando do falecimento para que possa ser consagrada a alma dela lá no santuário, né? Então existe essa possibilidade. E talvez uma dúvida que possa a pessoa ter, né, que no caso desse garoto, né, então o avô fez, a família não é adepta, talvez não dê a devida importância. Ele, acho que tinha menos de 10 anos, tem muitas décadas pela frente. E vai chegar um dia que pode ser, né, que esse avô não passou a incumbência de avisar, ou até passou, mas a pessoa foi antes do garoto. E não ficou ninguém para avisar. Como é que funciona isso? Então, existe o controle também nos ofícios religiosos, quando a pessoa faz a inscrição em vida, ele põe a data de nascimento. Quando completar 130 anos do falecimento, se não houver uma comunicação, vai existir a presunção de morte. 130 anos do nascimento. Do nascimento. Aí tem uma presunção de morte e essa alma é evocada. Mesmo porque, não sei como é que vai ser daqui a algum tempo, a ciência tem avançado muito, mas se alguém tiver com mais de 130 anos, vai aparecer na mídia e a gente vai ver, olha, isso aqui que está na missão sagrada, então não vai ser consagrada. Mas bateu 130 anos, essa alma ela é naturalmente evocada e consagrada. Que interessante, né? Só para esclarecer um pouquinho, consagração, vinculação, evocação, talvez algumas pessoas não estejam muito acostumadas a esse termo. Poderia explicar um pouquinho o que é cada uma delas? A evocação é o chamar a alma, né? Porque assim, o universo é formado pela palavra. Então, pela palavra, nós vamos chamar essa alma. Essa alma segue o som da voz do oficiante. Então, a alma de fulano de tal. Então, são chamadas 3 vezes essa alma, né? E essa alma, então, vem seguindo este som. A vinculação é justamente um ato religioso em que nós, evocando a alma, participamos. Vou emitir o Kiai. Então, o Kiai, as pessoas conhecem de artes marciais, para concentrar a força, então emite-se o Kiai. Para vincular uma alma, também se emite o Kiai. Ou na arte marcial é para derrotar o oponente. Nesse caso é para conduzir uma energia, para que a energia conduza esse espírito para que essa vibração dele se aloje na tabuleta memorial. Então é emitido o Kiai, seria esse som. E essa alma se aloja nessa tabuleta. E a consagração é justamente conduzir esse registro à sua posição dentro do santuário. Então ele é colocado dentro do sacrário principal e ali ele permanece recebendo as orações perpetuamente. Interessante isso tudo, né? Então, na verdade, é um processo que tem aí de escrever o nome na Sutra Sagrada, na tabuleta memorial. Tem um momento que é participado aquela alma que ele vai começar a receber oração e também a transferência daquele registro, daquela tabuleta para dentro do santuário. Que legal. Se eu quiser fazer inscrição como apóstolo da Missão Sagrada Espiritual, se eu quiser fazer a minha oração perpétua, o que eu preciso fazer? Bom, aí você pode entrar em contato com qualquer regional do Brasil ou aqui na sede central também, Departamento de Ofícios Religiosos, não só nas regionais, nos próprios núcleos existe essa possibilidade. E aí nós vamos preencher os formulários próprios. No caso de fazer a própria, vamos colocar a data de nascimento, deixar uma pessoa responsável e fazer a contribuição. Essa contribuição, conforme eu disse, não é nenhuma exorbitância, também não é uma quantia irrisória, mas não, assim, a pessoa pode se informar direitinho, pode ser parcelado, então a pessoa pode parcelar até 10 vezes, pode fazer a contribuição integral ou até 10 vezes e preenchendo todos os formulários,
ela receberá um certificado de inscrição. Então, existe esse certificado onde consta o nome da pessoa, a data em que foi consagrado, tudo isso. Então, ou no caso da pessoa ainda viva, a data de nascimento, ela recebe esse certificado. Ela terá acesso a essa sutra sagrada que ela preencherá e devolverá para o Departamento de Ofícios Religiosos, e recebe também esse formulário aqui, que a gente popularmente chama de forma humana, porque tem um bonequinho de um ser humano aqui, mas é a oração de cura divina. Então ela recebe para 3 anos, isso é especial, até o formato é um pouquinho maior, porque nós temos esse pedido de oração para 3 meses, 6 meses e 1 ano, mas isso aqui de 3 anos ela recebe esse formulário e essa possibilidade de receber oração durante estes 3 anos. No caso de pessoa falecida, então deve também agregar no formulário a data de falecimento. E aí existe um problema, às vezes a gente não sabe, a gente, puxa, queria fazer do meu avô e eu não sei a data de falecimento. Neste caso, então, deve buscar a data de falecimento de um parente próximo. No caso, os meus avós paternos, eu não sei a data de falecimento de nenhum deles, meu avô e minha avó. Mas, então, utilizei a data de falecimento do meu pai. Então, a gente pega meu pai também já falecido, então, a gente usa a data de falecimento de uma pessoa próxima. É importante ter uma data de falecimento, é obrigatório que tenha para que possa ser feita a consagração. É a pessoa que deseja fazer para si própria, então o procedimento é o mesmo, né? Faz a contribuição, preenche os formulários e não deixar de escalar uma pessoa para dar a notícia. Não, do ponto de vista material, que é uma notícia triste, mas podemos dizer uma notícia alegre, porque é o nascimento no mundo espiritual. Então, deixar alguém já escalado para fazer essa comunicação. Isso é importante, né? É importante que a sede central seja comunicada do falecimento de um apóstolo da missão sagrada espiritual. E tem todo um sentimento que envolve esse ato de se inscrever na oração perpétua ou inscrever algum ente querido. Obviamente que a gente já comentou do sentimento de continuar contribuindo, ainda que do mundo espiritual, no movimento de iluminação da humanidade, no ensinamento da Seichonoye, na propagação, do ensinamento da Seichonoye. Mas quando a gente faz essa inscrição para a oração perpétua de um ente querido, do meu pai, da minha mãe, do meu avô, qual é o sentimento que eu tenho que ter ao fazer essa inscrição? Sobretudo o sentimento de gratidão. A mesma coisa que eu esqueci de falar, quando a gente faz a inscrição também, a pessoa recebe essa sutra sagrada, ela vem com um estojo, então uma sutra sagrada especial da oração perpétua, ela recebe esta sutra também. Então o sentimento mais importante é o sentimento de gratidão, aquilo de mais nobre, mais elevado eu estou oferecendo. E quando a gente faz para a gente mesmo, é a mesma coisa também, estou oferecendo para mim mesmo, por que não? Mas oferecer para um filho de Deus aquilo que é de mais nobre, de mais elevado. E a sutra sagrada para a cura espiritual justamente diz que o sentimento de amor e gratidão são os que melhor captam as ondas de salvação de Deus. E são inúmeros os casos de pessoas que obtiveram graças, inclusive pessoas que prosperaram fazendo uma contribuição, até tiveram que apertar um pouquinho o orçamento para fazer a contribuição, e depois, quando se deram conta, viram que realmente começaram a prosperar bastante, né, a partir daquela doação, porque abriram o duto que liga a Deus, que é a provisão infinita. Mas é, sobretudo, o sentimento de gratidão, de reverência, para que esses espíritos possam se elevar cada vez mais, porque eles nos ofereceram essa oportunidade de entrar nessa escola da vida, e, sobretudo, nós que conhecemos esse ensinamento da Seichonoye, graças a nossos pais e nossos antepassados, nós podemos nascer nesta época em que a Seichonoye já está revelada, e podemos compreender esse ensinamento, despertar para esse ensinamento graças a eles. Então, é uma forma de retribuição e de gratidão. É só isso que deve reger. Amor, gratidão, retribuição. É o que deve reger a consagração ou a inscrição de um ente querido como apóstolo da missão sagrada espiritual, bem como a nossa própria inscrição, o sentimento de amor e gratidão e retribuição. Muito obrigado.
Que bom. Então, como o preletor Eduardo falou logo no princípio da nossa conversa, é um ato de devoção mesmo por aqueles que nos antecederam, aquelas pessoas que são importantes na nossa vida por terem dado a oportunidade de nós estarmos vivendo aqui nessa vida, né? Maravilhoso esse carinho que nós temos, esse respeito e até essa devoção que nós temos. Obrigado, preletor Eduardo, pelas palavras, pelas explicações. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Só gratidão por poder expressar. Também uma forma de agradecer, né? Porque graças aos meus antepassados que eu posso estar aqui, graças aos meus antepassados que eu também pude escrever o nome deles como apóstolos da missão sagrada, então poder divulgar para que outras pessoas sejam abençoadas por essa modalidade de consagração espiritual e seus antepassados também possam ser consagrados dessa forma. Então é uma forma de alguma forma, retribuir também as bênçãos que tenho recebido. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, preletor Eduardo, muito obrigado a você que está sempre conosco aqui nas reuniões virtuais, práticas e cerimônias da Seito-Noye, e nós nos encontramos na próxima. Muito obrigado. A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. Vida eterna, perfeita e indestrutível, que transcende o tempo e o espaço. Um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física, que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil, neste e em outros mundos. Vibrações de amor, que chamamos de oração, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. E na Seito-Noye temos um local especial para essa cura. Quer entender mais sobre esse sublime e tão grandioso assunto? No livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, a sagrada doutrina da Seito-Noye explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte. Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seito-Noye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o Templo da Cura Divina. Muito obrigado.